2016 a gente vem com outro ânimo, né, para a competição também da Liga de Lauro de Freitas, mas antes tivemos a equipe Sub-20, né, que foi criada para participar dessa competição também, curiosamente. E como eu sou professor de Educação Física, eu não tinha muito contato, né, de atletas com abaixo de 20 anos. Então eu acabei formando a base do meu time com ex-alunos, né, das escolas que eu dei aula. Então fui catando, perguntando se eles tinham interesse, né, conversando com os pais, porque muitos deles eram menores de idade. Então a gente foi para a primeira competição com atletas de 16, 17 anos, né, competição sub-20. E mesmo assim, a nossa equipe também, nesse primeiro ano, né, conseguiu ter um êxito, né? Conseguiu chegar entre as 8 melhores da competição. Então, a equipe sub-20 era uma equipe formada, né, pela base dos meus alunos, mas aí, como eles conheciam muita gente, né, eles foram convidando os atletas, né, convidando amigos, e a gente conseguiu formar uma equipe legal, né, uma equipe boa, vamos dizer assim. E durante esse processo também do Sub-20, nesse ano, uma das partidas que me marcou, né, foi a partida contra o Ajax, uma partida que valia a nossa classificação. Se a gente conseguisse ganhar ali, a gente classificava. O Ajax já tinha, né, vários atletas que jogavam inclusive na seleção de Lauro de Freitas, atletas que já tinham experiência com futsal, e a nossa equipe mais uma vez não tinha isso, né? Então uma das nossas características foi justamente essa: pegar atletas que quisessem, que estivessem interessados em aprender para fazer evoluir. E aí essa partida foi uma partida muito emocionante. Eu lembro que a gente conseguiu vencer por 3-2, se eu não me engano, foi um placar apertado. E gol de Ganso, uma bola de escanteio, um chute cruzado, que ele pegou e definiu o jogo. Então essa partida aí, né, no Sub-20 nesse ano de 2016, a gente chegou, né, nas quartas de final mais uma vez. Mas essa partida da fase de grupos foi a partida que me marcou. A partida até então era o Cruzeiro lá, apesar de ter tomado 2 gols, tava puxando pra caralho. Mas o gol tá bem. Primeira competição foi lá no Campeonato de Lauro de Freitas, né, Sub-20, quando ainda era na Unime. O qual lembro que a gente estreou contra o Vitória, tomamos aquela porradinha de início, mas o campeonato era muito promissor pra gente, porque tínhamos um elenco bom e bastava entrosar que ia dar bom. E foi o que deu. Na fase de grupo eu lembro que a gente só perdeu a estreia contra o Vitória, depois ganhou todas as partidas. Só que nas quartas de finais, a oitava, não me lembro bem, João e Ibsen tiveram que viajar. E aí o time ficou na mão de outra pessoa. Felizmente a gente não conseguiu se classificar, mas aquele time tinha muita capacidade para chegar mais longe, mas infelizmente nossos comandantes não pôde estar no momento. Nosso Sub-20 sempre foi muito bom. Sempre teve peças individuais muito boas. Mas o que me marcou muito foi a nossa evolução. Teve uma situação na primeira edição que nós disputamos, que a gente chegou nas quartas de finais, só tinha perdido um jogo. E aí nós fomos pro jogo e o nosso treinador não pôde ir, o João. O João teve que fazer uma viagem e ele acabou botando um atleta como treinador. Meio que não deu muito certo, porque a gente abriu 1-0, só que por uma infelicidade minha, acabamos
tomando empate. E eu meio que percebi que aquilo destabilizou o nosso grupo. Acabou tendo uma queda de rendimento, tinha uma expectativa que estava muito elevada. E a partir daquele gol ali foi descendo e acabou que despencou. Porque a gente não conseguiu mais correr atrás do resultado, acabou tomando a virada, o 3-1 e tal. E aí a gente acabou sendo eliminado de uma forma muito estranha, muito feia. Porque a gente perdeu sem jogar bola, a gente perdeu sem saber o que tava fazendo ali. Um jogo e um momento muito marcante para mim foi no início do projeto do Sub-20, que graças a Deus deu certo, onde era uma experiência nova para vários atletas de nossa equipe e vencemos de uma equipe bastante qualificada, eles já trabalhavam com isso. Nosso atleta Felipe conseguiu marcar 3 gols de virada, foi aquela resenha toda, maravilhoso, recordações maravilhosas. Então hoje o tempo passou e olho para trás e percebo que essa família Select não deixou cair essa essência de trabalhar em prol de uma competição, de trabalhar em prol de um jogo, sendo ela qual for o grau da dificuldade. Lutamos sempre pelos nossos objetivos. Ser Select é isso, é transformar tudo em amor, tudo em dedicação. Nossa família ainda está crescendo cada vez mais, isso nunca vai parar. Ser Select é ter o coração azul e preto sempre. Avante Select. Mas teve uma situação que não sai da minha cabeça. Foi Select e Nacional, se eu não me engano. João Gabriel e Ibsen tiveram que viajar e botaram o Midian como treinador. Nessa que o Midian foi para treinador, ele parecia aquele molequezinho quando sobe da base e vai pro profissional e tem que bater o pênalti decisivo. Ele tava assim no jogo. Antes, durante e depois do jogo ele tava assim. Ele começou o jogo tenso. No decorrer do jogo, pô, a gente olhava pro lado, ele tava pior que a nossa torcida. E aí a gente conseguiu essa vitória. Ele já ficou muito emocionado. No domingo nós tínhamos um outro jogo pela Liga do Farol. E se eu não me engano era fase classificatória também, acho que era semifinal. E aí nós fomos com o Midian e nós conseguimos a vitória. E Midian chorou, pô. Midian chorou feito uma criancinha nesse jogo, pô. E aquilo ali marcou muito, porque aquilo ali mostra o que é ser Select. Select não é simplesmente você entrar em quadra, jogar, ganhar ou perder. É você se doar, é você se entregar e querer sempre sair com a vitória. Rapaz, eu tenho muita gratidão ao Select. Eu sempre senti muito apoio de João e Ibsen. E isso motiva a qualquer um, o jeito que João e Ibsen trabalham. Porque eles fazem tudo para o melhor do Select, para o melhor da gente. E por conta do esforço que eu vejo esses caras fazendo, principalmente João e Ibsen na frente do Select, faz eu botar o Select num estágio muito importante da minha vida também, como uma prioridade pra mim. Tem resenha do Sub-20 aí, irmão. Tem resenha do Sub-20 aí. Teve um goleiro nosso que passou, que tá aqui com a gente ainda no adulto, o Vitão. O Vitão no Sub-20, pô. O Vitão não entrava em quadra sem comer uma dúzia de banana, pô. Ele tinha que comer uma dúzia de banana e a maçã dele, todo jogo. E aí ele levava banana e maçã pro grupo todo. Mas ele não entrava em quadra sem comer a banana e a maçã dele, pô. Esquece. Então, o Vitão era fora de série. Mas nosso Sub-20 era só alegria e muita resenha, pô. Muita resenha. Teve a pizza de metro, teve Vitão comendo banana antes do jogo. Era muita resenha que a gente tinha, pô. E a gente conseguiu nossa classificação antecipada de 2 jogos. E João levou a gente pra comer a tal da pizza metro no final de linha de Lauro. Aí eu lembro que a gente saiu umas 10 pessoas assim. Tinha eu, William, Gabriel, Pablo, João, alguns que não estão mais no time, né? O João pagou a pizza metro pra gente. Aí depois ele parou assim, pensou, rapaz, era pra eu pagar pra vocês se fosse pra final, né? Mas vocês estão merecendo. E realmente, pra nossa primeira competição aquela, a gente surpreendeu muito, né? Porque foi a primeira formação do Select e foi a que mais chegou até mais longe com o Sub-20.